temos dito aqui que se pudéssemos pegar a eternidade e separarmos uma fração que podemos chamar tempo, e dessa fração chamada tempo pudéssemos separar um momento que pudéssemos chamar plenitude dos tempos, podemos ver nas Escrituras que isso se deu há 2000 anos atrás. Houve um momento que foi a plenitude do tempo. E o que torna aquela época, ou aquele momento tão tremendo, tão especial, é o que é chamado de o mistério da encarnação do Verbo. O Deus eterno, Criador de todas as coisas, coexistente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na pessoa de Deus, o Filho, vai assumir a forma humana. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isto pode ser conhecido como a plenitude, o ápice da história. O Verbo se fez carne. O Senhor, Ele elaborou um plano extraordinário, um plano intrincado de salvação. Desde quando o homem caiu em desgraça moral, quando ele sofreu aquela queda no Éden, uma vez que o Satanás entrou naquele jardim, e ele enganou Eva, e Eva sucumbiu, e sucumbiu também Adão. A Bíblia diz que antes mesmo disso, Deus já tinha preparado um plano poderoso, um plano intrincado, um plano complexo de resgate, e agora Deus iria executar esse plano ao longo da história. A morte de Jesus, na verdade, não foi um acidente. A morte de Jesus, na verdade, não foi uma conspiração política. A morte de Jesus, ainda que podemos ver algumas nuances da natureza humana, as disputas de poder, mas a gente pode entender que de fato a morte de Jesus, ela não tem o fator principal, o fator real, essas coisas, mas a morte de Jesus, ela foi desenhada na eternidade, ela foi planejada antes da fundação do mundo. Ela foi elaborada por Deus, um plano complexo, um plano intrincado, mas que chegou o grande dia em que ele iria cumprir esse plano. Jesus, então, ele vai a Jerusalém, e lá ele vai ser preso, e aquelas pessoas achavam que Jesus estava sendo vítima, algumas pessoas achavam que Jesus estava sendo vítima do sistema, vítima de uma conspiração, vítima da inveja, vítima de qualquer outra coisa. Não, irmão, Jesus foi a Jerusalém para nos comprar com seu sangue. Ele foi para Jerusalém para nos comprar. O Deus de amor, o Deus glorioso, Ele planejou o teu resgate, Ele planejou a tua salvação, Ele planejou o dia que iria por fim a todo tipo de dor, de pecado, de doença. A Páscoa é Jesus, a Páscoa é o Cordeiro que é imolado, a Páscoa é o sacrifício do Cordeiro. Páscoa é o momento de lembrarmos da cruz. Páscoa é o momento da gente olhar para a cruz. Páscoa é o momento da gente olhar para aquele sangue jorrando. Páscoa é o momento de olharmos para a cruz e vermos alguém ofegante, alguém agonizando lá. E não era qualquer um, na verdade é o Filho de Deus, na verdade é o Verbo de Deus, na verdade é o Salvador do mundo. Ele estava ofegante naquela cruz, ele estava agonizando naquela cruz. Ele chegou a dizer: eu estou com sede, e deram-lhe vinagre naquele cenário. Alguns disseram: se és mesmo Filho de Deus, desce da cruz. Mas ele não podia descer da cruz, ele tinha que esperar o Pai dar o sinal, e quando o Pai dissesse: eu estou satisfeito, ele bradou e disse: está consumado. O Deus Pai aceitou. Eu quero chamar a sua atenção hoje para o comportamento de nosso Senhor na cruz. Amém? A gente analisa, Jesus na manjedoura, Jesus no deserto, mas agora
na cruz. Essa cruz é muito interessante, que ele sempre preveniu os discípulos, né? Ele sempre preveniu, alertava que ele iria ser crucificado, que ele teria de padecer. A mente deles não estava muito clara sobre isso quando pensava, poxa, mas o Messias, né? Aquela esperança messiânica dos judeus, esperando assim alguém com poderes militares, né? Enfim, e tal, e Jesus estava o que ele era capaz de fazer e tal, mas ele precisava padecer. Ele veio para resolver o problema do pecado. O pecado, que é o opróbrio das nações, o pecado que entrou no mundo, né, quando Adão sucumbiu à sedução de Satanás, isso tinha que ser resolvido. E Deus decidiu tratar disso na cruz. Isaías 53 fala que ele haveria de tomar sobre si os nossos pecados, as nossas dores. E isso a gente precisa trazer hoje com muita propriedade, né, porque é a base da nossa salvação, salvação que se desdobra em todos os aspectos. Quando a gente fala de salvação, está falando, salvação significa justificação, né, significa regeneração, significa santificação, glorificação. A salvação, nossa salvação, que não pode ser traduzido simplesmente pelo fato de alguém dizer, eu aceitei a Jesus, estou salvo, né? Mas uma salvação que tem presente, né? Tem o passado, presente e futuro, tem tempos, né? Amém? Só que tinha que ter uma cruz. E o eleito, o escolhido, não foi Isaías, aquele que, quando viu a glória de Deus, bradou e disse, ai de mim, né? Ai de mim que vou perecer. Não podia. Isaías, ainda que foi um profeta admirável, estava desqualificado para tal tarefa. Muito menos Davi, que, quando estava fazendo as suas confissões de pecado, não é? Em dado momento, ele pedindo a misericórdia de Deus, ele disse, foi em pecado que me concebeu a minha mãe. Eu vim em iniquidade, quer dizer, contaminado pelo pecado. Desde Adão, o sangue contaminado, por mais santo que um homem fosse na terra, não tinha a qualificação para ser e a cruz. Poderíamos falar de muitas outras pessoas, né? Outros homens, enfim. Anjos, muito menos, porque o pecado, quando começa no céu e com um anjo. Vocês entenderam? Sim ou não? Então, Deus tinha que garantir e se garantiu em Deus mesmo. Então, quem é que vai? Daí a Bíblia o chama de o Cordeiro imolado de Deus antes da fundação do mundo. Deus sonhava com a igreja, Deus sonhava com você, Deus sonhava comigo, e para se garantir, o martelo foi batido, aquela conferência, espera lá, fica lá, arcanjo, fica lá, querubim, fica de fora, aqui está Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e há um acordo, há uma conversa muito grande entre eles, que aí o Filho vai. O Filho vai e ele vai assumir a forma humana. Vai e terá de morrer. Tudo planejado. Aleluia. Meus irmãos, na sexta-feira ele morreu. Ele foi o nosso representante naquela cruz. Ali estava eu, você, a humanidade estava ali. E quando ele morreu, nós vimos que então ele, o castigo que era para o Leonardo, estava sobre ele. O pastor Celso disse sexta-feira que Isaías viu esse dia.
contemplou essa morte. E quando ele ressuscita, Deus está dando agora uma palavra final: está aceito o sacrifício. Eu valido, eu aceito. Ou seja, aquilo que ele veio fazer na cruz do Calvário, para me resgatar, para te resgatar, Deus vai chancelar com a ressurreição. Meus irmãos, e a primeira grande vitória que é oriunda da ressurreição é que a sua fé não é uma balela. A sua confiança em Jesus não é num charlatão. A sua confiança em Jesus não é uma fé falida, pelo contrário, é uma fé validada pela ressurreição. O apóstolo São Paulo, se você não quiser abrir, não precisa, mas lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, ele diz o seguinte: se ele não ressuscitasse, inútil seria a vossa fé. Mas como ele ressuscitou, como ele ressuscitou, fala, como ele ressuscitou, como diz também o pastor, estamos na direção certa. Meu irmão, as pessoas se entregam a muitos tipos de fé no mundo. Você hoje olha para o campo das religiosidades, as pessoas cegamente se entregam, mas lá não tem alguém que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Meu irmão, as pessoas vão se entregando, mas quando você ouviu o Evangelho, quando você ouviu a pregação, e o Evangelho é boa nova, e essa boa nova vem da parte de Deus, vem do céu, não vem da terra. Isso vem lá de cima. Quando você ouviu o Evangelho, você ouviu que esse Cristo morreu por você, que esse Cristo perdoa os seus pecados, mas que Ele ao terceiro dia ressuscitou para a nossa justificação. Meu irmão, nós estamos lidando com alguém vivo. Isso tem que ficar dentro da nossa mente. Quando você começa a estudar as religiões, começa a estudar como que as pessoas se aglomeram em prol de alguém que está no túmulo, está no sepultamento, está lá no sepulcro. Você fica olhando para ela sem esperança. O nosso reverendo de manhã falou, a ressurreição traz esperança. Elas estão sem esperança. Você quando olha para o hinduísmo, eles quando se reúnem, tem que ter uma alma máter, que é a visão de um finado, que os governa. Quando você olha para o budismo, Siddhartha tem que estar ali, no túmulozinho. Quando você olha para o Evangelho, ele não está no túmulo, ele não está morto mais, ele morreu, ele ressuscitou, aleluia. Eu não sei se você foi julgado por um juiz terreno, mas eu conheço pessoas que foram, e por mais que houvesse um salvo-conduto, mas a cédula do feito sempre vai ficar arquivada. Você fez isso, isso é absolvição. Isso não tem nada a ver com justificação. Tem pessoas que você, imagina, o juiz declarou, é isso. Você cumpriu uma pena, pode ir lá, vai lá ficar livre. Mas vai ter sempre uma cela condenando você. Sempre uma cédula condenando. Está ali, ó, naquele arquivo. Quando Deus ressuscita Jesus Cristo dos mortos, a cédula que nos era contrária havia sido cravada na cruz. E Ele ainda rasgou, dando a gente livramento e dando uma página em branco. E o mérito, sabe de quem é? Não é seu, não é meu, é pela obra meritória de Jesus. É pelo que Ele fez, é pelo que Ele é pelo que Ele realizou.